Pessoal, bem-vindos à nossa sexta aula do bloco 2, em que a gente vem discutindo aí neuroanatomia com o aspecto mais funcional, neurofisiológico. E hoje, nessa sexta aula, a discussão é sobre cerebelo e sobre medula espinhal. São os grandes alvos, nós estamos praticamente terminando a descrição anatômica e fisiológica. Então, nessa aula, a gente vai começar discutindo um pouquinho sobre o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que fica na fossa posterior do crânio, né, situado ali muito próximo à tenda do cerebelo. Superiormente, inferiormente apoiado na base do crânio, o tronco encefálico à sua frente, medula espinhal adiante, passando ali pelo forame magno, porém um espaço extremamente pequeno, apertado, condensado, onde fica essa estrutura fundamental para a sobrevivência. Nós vamos ver por que aqui no decorrer dessa aula. O cerebelo tem sido atribuído a ele uma função quase que exclusivamente motora. Um trabalho famoso, recente, da professora Suzana Herculano, mostra a separação, a divisão em termos de número de célula. E a gente nota, o que chama atenção para a gente, quando a gente vai estudar neurônio propriamente, é que 80% desses neurônios estão situados no cerebelo e não no córtex cerebral, como a gente poderia imaginar intuitivamente. É um espaço muito pequeno, 10% da massa encefálica, mas que tem 80% das células cerebrais. 80% dos neurônios estão no cerebelo. E, assim, um mito associado ao cerebelo diz que ele é uma estrutura responsável por articulação motora, por coordenação motora, por equilíbrio. E a gente vem vendo no decorrer do tempo que não é bem assim, ou não é exclusivamente isso. Diversas doenças cognitivas, doenças do pensamento propriamente, tais como a esquizofrenia, os transtornos espectros do autismo, a dislexia, as alterações comportamentais que envolvem raciocínio, isso tem uma forte ligação com a função cerebelar, como a gente vai descrever mais à frente. Então, a primeira coisa é situar anatomicamente, como eu falei para vocês no início dessa aula. Aqui eu mostro para vocês um corte do telencéfalo, propriamente, dos pedúnculos cerebrais. Então, o tronco encefálico aqui à frente é uma vista antero-posterior. Você está vendo a pessoa olhando de frente para você, em que eu vejo o mesencéfalo, a ponte, o bulbo aqui embaixo, e lá por trás, posteriormente, portanto, na fossa posterior do crânio, fica situado o cerebelo. O cerebelo quase que está diante da ponte, ele se abraça da ponte. Até por origem filogenética, a gente percebe que ele tem essa mesma composição da ponte. E a gente vê aqui que eu tenho pedúnculos cerebelares associados, ligados intimamente à ponte, o que mostra para a gente anatomicamente, macroscopicamente, que o cerebelo faz íntima interligação em circuitaria neuronal com uma estrutura à sua frente do tronco encefálico chamada de ponte. E aqui a gente está vendo exatamente isso, os pedúnculos cerebelares associados, ligando à ponte e comunicando o cerebelo com o resto das estruturas telencefálicas. Aqui um corte isolando a ponte, o bulbo e o cerebelo, portanto, o telencéfalo, o córtex cerebral foi retirado dessa peça anatômica. Aqui é uma visão que vocês estão vendo de trás para frente, portanto, é uma visão postero-anterior do cerebelo e ainda na sua posição supero-inferior. Quer dizer o quê? Quer dizer que sob essa porção que vocês estão vendo aqui, se apoia a tenda do cerebelo. A tenda e em cima dessa tenda o occipital, o lobo occipital. Então aqui a visão que vocês estão vendo é uma visão de póstero-anterior, de trás para frente, em que eu vejo a porção posterior do mesencéfalo, a lâmina quadrigeminal, os colículos superiores, os colículos inferiores e aqui os hemisférios cerebelares. Notem que é uma estrutura toda folheada, um dia foi chamado aí de árvore da vida, o cerebelo, e atribuído diversas funções que a gente hoje sabe que não são verdadeiras ao cerebelo. Mas aqui é uma estrutura toda folheada, dividida anatomicamente em lóbulo quadrangular anterior, em lóbulo quadrangular posterior, separado por uma fissura primária, ou fissura prima, como alguns livros colocam. Depois desse lóbulo quadrangular anterior e quadrangular posterior, separado por essa fissura primária, eu tenho a fissura pós-clival. E entram os lóbulos semilunares, o semilunar superior e o semilunar inferior separado pela fissura horizontal. Portanto, é uma anatomia macroscópica que vocês estão vendo relacionados a duas áreas grandes do cerebelo, grandes massas cerebelares, chamadas de hemisférios cerebelares, unidos então por uma outra estrutura, a gente vai ver adiante, chamado de verme cerebelar.
Aqui mostra exatamente isso, é aquela mesma visão anterior, só que aquela era uma peça anatômica não preparada propriamente para uma fotografia, aqui é uma peça já preparada, já para se identificar as estruturas específicas cerebelares, em que eu quero destacar para vocês essa estrutura bem mediana, bem na linha média do cerebelo, unindo os dois hemisférios, chamado então de verme cerebelar, pela sua semelhança a um verme propriamente. Essa é a ideia mesmo que foi dada anatomicamente. Aqui a lâmina quadrigêmea, né, os colículos superiores, os colículos inferiores, foi preservada a glândula pineal, a fossa posterior, e aqui, entre essas estruturas, entre o verme, entre os colículos, eu tenho, então, o caminho do líquor, o espaço licórico, que fica ali, o aqueduto do mesencéfalo, percorrendo essas estruturas. Muito bem. Passando adiante, a gente destaca o verme pela sua semelhança propriamente e os hemisférios cerebelares. Aqui já é uma visão um pouquinho diferente, é uma visão que eu rodeio o cerebelo um pouco para cima, ou o meu olhar foi mais para baixo. Então eu continuo olhando de trás para frente, então é uma visão póstero-anterior, só que eu escondo um pouco o tronco encefálico, o tronco fica mais adiante, mais escondido, e eu vejo aqui não mais o lóbulo quadrangular anterior, posterior, fissura primária, mas eu vejo depois da fissura pós-clival, em que eu tenho a fissura horizontal separando o lóbulo horizontal, ó, fissura horizontal aqui em cima, separando então aqui o biventre do cerebelo, lóbulo biventre, né, a fissura pré-piramidal nessa região, as tonsilas cerebelares, portanto ele está girado para cima e eu estou olhando por baixo do cerebelo. A continuação aqui à frente é a medula oblonga, considerada aí por alguns autores, ou simplesmente medula espinhal, a continuação do bulbo, propriamente lá para baixo. Aqui alguns pares cranianos, a gente começa a ver alguma inervação, a vascularização cerebelar é bastante proeminente, uma artéria famosa aqui, que se chama PAICA, é a artéria cerebelar inferior posterior, essa artéria dá a principal síndrome de isquemia de tronco encefálico, chamada de síndrome de Wallenberg, com toda a sintomatologia decorrente da falta, da isquemia, da nutrição dessa porção hemisférica basal cerebelar. Seguindo adiante, esse é um corte muito bonito da anatomia, em que eu tiro um hemisfério cerebelar, nesse caso eu estou tirando o hemisfério esquerdo do cerebelo, e que eu faço um corte exatamente na linha mediana do verme cerebelar. E vocês estão enxergando a estrutura do verme cerebelar, essa estrutura toda que foi denominada aí árvore da vida, toda folhada, toda arborizada, nitidamente vista por esse diapositivo macroscópico que foi retirado do cerebelo. Então, aqui eu tenho o tronco encefálico, uma porção anterior, né, a porção mais posterior cerebelo propriamente dito, em seu verme aqui sendo cortado bem na linha mediana, o véu medular superior, o véu medular inferior, o espaço do quarto ventrículo, preenchido, portanto, por líquor, como vocês já sabem, com as suas respectivas funções, substância branca cerebelar, substância cinzenta cerebelar, mostrando a presença de células neuronais nessa região, e aí uma divisão anatômica bastante interessante e peculiar a essa estrutura chamada de verme do cerebelo. Eu tenho aqui 3 grandes porções cerebelares iniciais, a língula, o lóbulo central, o cúmen, seguido então pelo declive, pelo fólium ou folha do verme, túber do verme, pirâmide, úvula e nódulo, respectivamente. Portanto, eu tenho toda a anatomia representada pela visão da linha média do cerebelo, a visão do verme cerebelar. São essas estruturas que vocês estão vendo. Língula, lobo central, cúmen, declive, fólium ou folha do verme, túber ou túber do verme, pirâmide, úvula, nódulo e o véu medular inferior. Girei aí no sentido horário do cerebelo e encontrei essas estruturas num corte medial, diferente daquela anatomia de hemisfério cerebelar que eu mostrei anteriormente, lóbulo quadrangular anterior, posterior, fissura primária, lóbulo semilunar superior e inferior, fissura horizontal, outro tipo de anatomia vista por esse ângulo. E funcionalmente, a gente separa o cerebelo em 3 grandes porções. Funcionalmente é isso que eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês conheçam o neocerebelo, o paliocerebelo e o arquicerebelo, que são as 3 grandes estruturas que a gente vai associar com função cerebelar. Então, aí a fisiologia, a neurofisiologia entrando para ajudar vocês nesse quesito. O mais importante do que saber o nome estrutural do que compõe o verme cerebelar, eu quero que vocês conheçam um pouquinho do que faz o neocerebelo, o palio e o arquicerebelo. Vamos lá. O neocerebelo é uma estrutura que faz íntima conexão com o córtex cerebral. Então, o próprio raciocínio, a área pré-frontal, recebe inúmeras aferências do cerebelo e se comunica também com esse cerebelo, né? Enviando, recebendo informações, modulando o padrão de resposta em termos de raciocínio.
Para que a gente pense, para que a gente fale, para que entre palavras certas, para que haja uma cronologia do pensamento, eu tenho que ter uma articulação entre a minha memória de trabalho, a minha área pré-frontal, com o cerebelo para fazer esse tipo de realização. E é a isso que a gente atribui as funções do neocerebelo. Além dos ajustes finos de movimento, como a cronometria do ato motor. Né? Subir a uma escada rolante, dar um passe num jogo de futebol para um parceiro, num jogo de tênis, uma coordenação motora mais fina para que não haja decomposição do movimento, para que não haja dismetria, portanto você não acerta o alvo de pegar um copo, pegar um garfo, usar uma caneta que seja. Então o ato motor, o ato fino motor, o ato bem cronometrado com o tempo motor, além, claro, daquelas estruturas dos núcleos da base, que também fazem interferência nesse sistema, mas eu tenho o neocerebelo atuando. E o seu grande representante é o núcleo denteado. O núcleo denteado do cerebelo, talvez o principal núcleo cerebelar, responsável aí por essas funções do neocerebelo, se associam diretamente aos núcleos de neurônios, tanto núcleos da base como núcleos presentes lá no córtex da área pré-frontal. Então, é esse sistema que eu quero que vocês conheçam. Pensou em neocerebelo, nós vamos pensar em cronometria de movimento, em cronometria de raciocínio, portanto, função cognitiva associada também a neocerebelo, o que é a grande novidade. O mito que o cerebelo estava exclusivamente relacionado ao ato motor é mentira, e a gente mostra isso num trabalho, mais tarde eu vou mostrar para vocês também. Uma outra porção importante é o paliocerebelo. O paliocerebelo, ele fica, como a gente mencionou, à frente, na forma anterior ao neocerebelo, ele está mais próximo ao tronco encefálico, e dentro desse paliocerebelo eu recebo diversas informações sobre a propriocepção inconsciente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha via coluna dorsal leminisco, a minha via posterior da medula espinhal, traz informações para o paliocerebelo, informando aonde está minha mão, aonde está meu pé, onde está minha perna, o braço, onde o meu corpo está no ambiente. Quer dizer, como é que a minha representação corpórea está no ambiente nesse momento. As informações vão diretamente ao paliocerebelo, que fazem isso. O que a gente chama de propriocepção, portanto um conhecimento de si próprio, inconsciente, de forma que você não tome consciência daquilo, já que a consciência seria tomada se essa informação chegasse, e depois vai chegar, ao córtex parietal, em que a gente discutiu lá, área 5, 7, 3, AB 1, 2. Então, eu quero que vocês guardem sobre o paliocerebelo a questão de influência das vias espinocerebelares, portanto, vias medulares para o cerebelo, espinocerebelares, tanto anterior quanto posterior. Como a gente depois vai mostrar, vendo um pouquinho sobre a medula espinhal, a região que essas vias motoras, essas vias proprioceptivas passam. Vias de sensibilidade, portanto. Então, é isso que eu quero que vocês guardem. Paliocerebelo, enquanto o neocerebelo é marcado pela presença do núcleo denteado, aqui no paliocerebelo eu tenho o núcleo emboliforme e globoso. Em conjunto eu chamo ele de interpósito. Então, neocerebelo, núcleo denteado. Paliocerebelo, núcleo emboliforme e globoso, que em conjunto, os dois, a gente chama de interpósito. Muito bem. Por fim, eu quero que vocês conheçam a terceira porção funcional do cerebelo, chamada então de arquicerebelo. O que o arquicerebelo está responsável por fazer? Sistema vestibular, o equilíbrio. O equilíbrio, as informações sobre o equilíbrio, a minha caminhada, a minha não só coordenação motora, mas a minha capacidade de permanecer em pé, de andar, de virar o rosto, de virar a cabeça, de olhar para o lado, essa questão vestibular está relacionada ao arquicerebelo, que tem no seu núcleo representativo o núcleo fastígio. O núcleo fastígio, então, o denteado neocerebelo, o emboliforme globoso, em conjunto interpósito, para o paliocerebelo. E o núcleo fastígio para o arquicerebelo. Alguém que tem uma ataxia de movimento, alguém que tem uma disbasia, né, alguém que tem uma astasia, ele não consegue ter informações eficientes em último estágio para o arquicerebelo, ligado aí, então, ao sistema vestibular. E no seu componente macroscópico, ao lóbulo flóculo nodular, que a gente vai ver mais à frente, um pouquinho desse lóbulo flóculo nodular, onde ele se apresenta na visão macroscópica cerebelar anatômica. Aqui um resumo para vocês estudarem. Divisão anatômica, lóbulo flóculo nodular, arquicerebelo, como eu mencionei, núcleo fastígio. Conexão com o sistema vestibular, a função de manter o equilíbrio.
Quando alguém começa a perder o equilíbrio, alguém naturalmente alarga a sua base, a sua caminhada, para que haja uma facilidade nessa movimentação. A base fica alargada, a gente chama isso aí de uma disbasia. Né? A astasia, nem com a base alargada ele consegue ficar em pé, e uma ataxia de tronco, nem mesmo sentado ele consegue manter o tronco, o seu tronco cai, tem uma alteração aí que pode corresponder a uma lesão de arque cerebelo. O lobo anterior, divisão anatômica, é o páleo cerebelo, como a gente também mencionou, no seu núcleo emboliforme globoso. Em conjunto, esses dois núcleos formam um interpósito e recebe as aferências da via espinocerebelar anterior e posterior medulares, chegando aqui ao cerebelo e regulando tônus, postura, portanto a propriocepção inconsciente chegando nessa estrutura. E por último, a gente mencionou lá em primeiro lugar, o lobo posterior do cerebelo, portanto o neocerebelo, áreas hemisféricas grandes, volumosas, responsáveis aqui, tendo seu representante no núcleo denteado e responsável pela coordenação do movimento voluntário. Quando a área motora, aquela área 4, nas células piramidais querem desencadear um ato motor, além de usar como modulador os núcleos da base, os circuitos motores dos núcleos da base, via striatum, eles usam também vias conectivas, tanto aferentes quanto eferentes, do cerebelo, as vias cerebelo-corticais. Né? E a área pré-frontal, a gente sabe bem, poderia já adicionar nessa tabelinha aqui, que o raciocínio, o desenvolvimento da fala, da prosódia, né? O padrão de raciocínio bem coordenado, isso é dependente do núcleo denteado, também do cerebelo, com uma função cognitiva responsável por essa estrutura. Passando adiante, um vídeo que demonstra para vocês um exemplo clássico do andar do bêbado. O andar do bêbado é o andar clássico atáxico, quer dizer, um andar incoordenado. Por que do bêbado? Porque os neurônios cerebelares são os primeiros a serem prejudicados, a serem influenciados na hora que você começa a fazer o uso do álcool, por exemplo. Então você perde a coordenação motora, fica quase que impossível andar em linha reta. O teste aí que a polícia habitualmente faz é pedir para que o indivíduo ande sobre uma faixa ou mostre algum padrão de equilíbrio, mostrando então que não há comprometimento cerebelar. Aqui é um vídeo que vai mostrar para vocês um pouco desse andar atáxico que a gente chama. The last gait that I'm going to demonstrate is the ataxic gait. In the ataxic gait, the patient has difficulty narrowing the station and maintaining balance. So typically they'll have a wide stance, is trying to maintain balance, and that there oftentimes will be unsteadiness in the trunk. So there may be some truncal titubation, which is an anterior-posterior tremor at about 3 Hertz. And there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient then has to catch themselves. Now, of course, one of the ways to bring out this particular type of problem is to narrow the station, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, I then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. Muito bem. Passado esse vídeo, eu quero que vocês conheçam, então, as novidades sobre a função cerebelar. Dentre as novidades das funções cerebelares, a grande coisa que vem se falando é a queda do mito do cerebelo, responsável quase que exclusivamente ao ato motor. Aqui não. Aqui a gente está mostrando para vocês, diversos autores já mostravam isso, esse trabalho de 2013 mostrava toda uma linha de funcionamento relacionado ao ato de pensamento, ao ato da coordenação, da metria do pensamento. Então, uma dismetria de pensamento, uma incapacidade de programar o que vai ser dito, isso pode corresponder a uma lesão, sim, do córtex cerebelar, mostrando aí uma influência cognitiva importante sobre esse órgão. Nós publicamos aqui recentemente, nos Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, esse ano, um artigo mostrando exatamente isso, os aspectos neurofuncionais e o fim do dogma, em que a gente mostra nesse trabalho uma nova divisão anatômica, uma divisão funcional e não simplesmente macroestrutural. Larsel já descrevia áreas relacionadas, 10 áreas funcionais relacionadas ao cerebelo. E aqui eu quero destacar para vocês, essas áreas em verde são funções vestibulares e esse é o tal do lóbulo flóculo nodular. Olha só, lóbulo flóculo nodular, área 10 de Larsel, e Larsel atribui a esse lóbulo aqui as funções vestibulares, portanto, a via que a gente chamou aí de arque cerebelo.
Muito bem. Ainda na porção do verme, eu tenho um controle de função vestibular. Em amarelo, as funções motoras, difusamente espalhadas pelo verme cerebelar e pelas porções proximais dos hemisférios cerebelares. E em vermelho, gente, notem o tamanho da função em vermelho, eu tenho funções cognitivo-afetivas. Cognitivo nessa questão que eu mencionei para vocês de coordenação de raciocínio e também afetiva. Distúrbios psiquiátricos, transtornos emocionais, tais como depressões, esquizofrenias, têm grandes alterações dos hemisférios cerebelares, das porções principalmente posteriores do cerebelo, onde está o grosso, o pesado da camada cerebelar. O grande número de neurônios presentes, aí quase 80% dos presentes no tecido cerebral, estão presentes aí no cerebelo, estão localizados no cerebelo, o que mostra uma importância tremenda funcional desse sistema. E aqui a gente faz também a separação anatômica clássica, mostrando o lobo anterior, o lobo posterior e o flóculo nodular aqui embaixo, mais em rosa. Aqui, no trabalho anterior, o trabalho por aqueles autores de 2013, mostravam que há uma síndrome hoje em dia chamada de síndrome cognitivo-afetiva cerebelar. Quer dizer o quê? Quer dizer que lesões ao cerebelo podem desencadear padrões alterados de raciocínio, padrões alterados de comportamento na questão emocional, então, portanto, cognitivo-afetiva, tais como esquizofrenia, transtorno espectro autista, depressões, dislexia, né? Além, claro, da função clássica, que era a função motora. As ataxias, como eu representei no vídeo anterior, o andar do bêbado, era o andar clássico de uma lesão cerebelar. Certo, turma? Um último detalhezinho para a gente fechar cerebelo, para vocês não dizerem que eu não comentei, o aspecto microestrutural inclui uma diversa rede celular dentro das camadas cerebelares. Se a gente for olhar pela histologia, o cerebelo é dividido em 3 grandes camadas, uma camada molecular, uma camada granular e uma camada de células de Purkinje. E mais microestruturalmente ainda, a gente consegue identificar algumas células importantes, fibras entrepadeiras, células em cesto, células de Purkinje, células granulares, a gente consegue identificar. O que eu quero que vocês notem aqui, de uma importância grande, são as células de Purkinje, são células tonicamente inibidoras. Uma série de células fazem aferências estimulando as células de Purkinje, que por si só é inibidora. Então, no momento que eu estimulo por diversas conexões a célula de Purkinje, a principal célula cerebelar, neurônio cerebelar, essa célula vai desempenhar uma função inibidora GABAérgica, portanto, ativadora aí de canais de cloreto nas atividades. Pode ser cognitivas, podem ser motoras e pode ser vestibulares com equilíbrio associado. Muito bem? Passamos aí um traço no cerebelo e vamos falar da última estrutura que eu queria mencionar para vocês nessa aula, que é a medula espinhal. A medula espinhal possui uma íntima relação com o cerebelo, portanto ela está na porção anterior do cerebelo, ela está abaixo do bulbo, ou ainda na continuidade da medula oblonga, portanto eu tenho mesencéfalo, ponte, bulbo, atrás da ponte, na porção posterior à ponte eu tenho o cerebelo, na porção inferior à ponte eu tenho o bulbo, e do bulbo uma continuação chamada medula oblonga e medula espinhal. Qual é a principal mensagem que eu quero dar para vocês sobre medula espinhal? A medula espinhal não é um simples conduíte. O que é isso? Ele não é um cano oco em que passam vias de conexões, é um sistema exclusivamente comunicador, orientador de sentido de informações, tanto eferentes que saem do sistema nervoso, como aferentes que entram ao sistema nervoso. Não, a medula também modula padrões de movimentação e padrões funcionais importantes. As informações que chegam, as informações que saem do sistema nervoso central são, em último estágio, moduladas por células medulares. Dentre elas, uma célula inibidora importantíssima chamada de célula de Henschel. A célula de Henschel é uma célula GABAérgica que faz inibição dos padrões tanto de entrada quanto de saída das vias sensitivas e motoras, respectivamente. A medula espinhal, quero que vocês notem aqui que é uma continuidade do tronco encefálico, né? Dá origem aos diversos nervos, toda a inervação raquidiana sai da medula espinhal, portanto, a medula espinhal é sistema nervoso central, em que faz a última comunicação com o sistema nervoso periférico, portanto, é o limite terminal do sistema nervoso central, ou, para as vias que chegam, é o primeiro estágio, é o primeiro momento de entrada ao sistema nervoso central, é na hora que ele atinge a medula espinhal, portanto, ela é a via de conexão, né, com os nervos periféricos, portanto, sistema nervoso periférico.
Ela também está embebida, como todo o encéfalo, com líquido cefalorraquidiano. É por isso que se faz frequentemente o exame lá atrás, na coluna espinhal, em que se retira, penetrando a dura mater, uma alíquota de líquor, para que você analise aquele líquido e você tenha uma correspondência da lesão presente no sistema nervoso central. Então, a medula, toda ela também, ela flutua, a exemplo do encéfalo, embebida por um líquido cefalorraquidiano, que vai sendo produzido e vai tendo intercomunicação com o sistema ventricular. Aqui vocês continuam vendo a medula espinhal e aqui, finalmente, ela é formada por substância branca externa e substância cinzenta interna. Não me pergunta exatamente o porquê, a natureza desenhou dessa forma, mas o córtex cerebral é exatamente o inverso disso. Lembrem-se, eu tenho um córtex cerebral com substância cinzenta e uma camada profunda de substância branca. Aqui é exatamente o inverso. Eu tenho o famoso H medular, esse H que vocês estão vendo, notem aqui, nesse diapositivo, o H medular, formado por núcleos de neurônio, portanto substância cinza. Eu tenho núcleo de neurônio, sistema nervoso central, eu tenho um canal central da medula e eu tenho substância branca periférica. Vejam, substância branca periférica. Ela não é interna, como é a exemplo do encéfalo, em exemplo do cerebelo, em que eu tenho o córtex todo cheio de núcleo de neurônio e o meio interior com fibras brancas. Não, aqui é exatamente o inverso. Eu tenho os neurônios no centro, como se fossem núcleos, e substância branca periférica, por onde vão dar origem aí os tratos, as vias de condução, tanto sensitiva quanto vias motoras de chegada na musculatura periférica. Então, notem que a medula é toda ela banhada por líquor. Aqui eu tenho um exemplo de um nervo, portanto, um nervo periférico, um nervo misto, um nervo sensitivo e motor. A hora que eu tenho uma lesão sobre um nervo, eu tenho comprometimento sensitivo e motor, se esse nervo for periférico. Eu tenho um gânglio, uma associação. A via motora, a via sensitiva é uma via que entra pela porção posterior da medula. Toda via sensitiva entra por trás da medula e toda via motora sai pelo corno anterior da medula, pela via frontal da medula. A medula é separada por cornos, um corno anterior, um corno lateral e um corno posterior. O corno anterior é eminentemente motor, as vias motoras saem pelo corno anterior. E toda via sensitiva entra pelo corno posterior. Entra para onde? Entra para a substância cinzenta. E dentro da substância cinzenta, elas tomam os caminhos específicos para formar as vias específicas. Vocês vão se lembrar, quando a gente falou de sensibilidade, eu dizia de duas grandes vias importantes. A via espinotalâmica, tanto na sua porção anterior quanto na sua porção lateral. Eu dizia sobre as vias extrapiramidais, eu dizia sobre as vias espinocerebelares, anterior e posterior. Eu dizia sobre a via coluna dorsal lemnisco, ou via posterior. Então, isso aqui é substância branca, gente, e aqui é substância cinza. Então, aqui eu tenho núcleo de neurônio. Aqui eu tenho substância branca, eu tenho bainha de mielina. Vias que descem, vias descendentes, que são vias motoras, vias eferentes, vias que vão sair do sistema nervoso central. E as vias sensitivas, que são as vias de chegada, as vias aferentes. E notem que na medula espinhal eu tenho sempre um padrão de mapa. Eu tenho um padrão topográfico, um padrão estrutural, em que eu tenho nessa região, na via espinotalâmica, eu tenho informações relacionadas à dor, tato grosseiro ou protopático e temperatura. Então, toda a minha via de dor, tato grosseiro e temperatura vai entrar por essa lateral da medula. Veja, já é um mapa muito bem pré-definido. Enquanto que a sensibilidade profunda, em que a gente estudava lá, a propriocepção, a vibração, o tato epicrítico, a discriminação de 2 pontos, ele entra pela via posterior da medula, a via coluna dorsal lemnisco. Portanto, é importantíssimo que eu saiba o mapeamento da medula para que eu consiga saber a apresentação clínica de uma lesão nessa estrutura. Uma lesão no meu canal central da medula compromete as vias que fazem transecção da medula, as vias que passam, que decussam já na medula, já na sua entrada. A grande via que faz isso é a espinotalâmica. Ela entra decussando, como a gente viu lá na aula de sensibilidade grosseira, sensibilidade epicrítica, sensibilidade profunda, superficial. Lá a gente já descrevia os 2 caminhos diferentes que a via da sensibilidade faz. Para a via motor, a mesma coisa. Eu tenho aqui uma área do feixe piramidal, do feixe córtico espinhal. Esse, em especial, é o córtico espinhal lateral. Eu tenho ainda o córtico espinhal anterior, aqui mais próximo à linha média da medula espinhal.
Portanto, a medula não é simplesmente um conduíte, uma via de passagem. Ela também modula, ela também interfere. As vias extrapiramidais também descem em conjunto com as vias motoras, também fazendo intersecção de informações entre uma via e outra. Então, é importantíssimo o conhecimento da medula espinhal nesse sentido. Esse vídeo mostra para vocês um pouquinho da função da medula espinhal, um pouco da anatomia da função espinhal, principalmente relacionada à dor. All thought and action result from your nervous system, the brain, spinal cord, and nerves. This system is more sophisticated than any computer. Touching an object stimulates sensory receptors under the skin. These generate rapid electrochemical impulses that travel tiny highways called nerves, either into the spinal cord for reflexes or to the brain. Here, the impulses move along neural pathways, exciting clusters of cells in specialized sections of the brain for interpretation and then action. From the brain, the impulses again travel the nerve highways, in this case, to a muscle. This time, the message is clear. Click the button. Passada essa explicação, essa demonstração desse vídeo sobre a medula espinhal, eu quero mostrar que alguns padrões de lesões mostram claramente para você, clinicamente, o que vai acontecer, uma vez que você entenda que a via córtico-espinhal e a coluna dorsal leminiskio e a via motora piramidal, os locais em que elas funcionam. Notem nesse exemplo uma síndrome da secção medular. Esse paciente foi vítima de uma transecção completa da medula. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu interrompi a passagem de todos os feixes, todas as fibras, tanto motora quanto sensitivas à medula espinhal. Esse indivíduo, adivinhem, desse ponto para baixo, não tem mais sensibilidade e não tem mais motricidade. Tem outras síndromes, como síndrome de Brown-Séquard, a síndrome de hemissecção medular, em que eu tenho comprometimento do lado contralateral da via espinotalâmica e do lado ipsilateral da via coluna dorsal leminisco. Quer dizer o quê? Quer dizer que a via que decursa é perdida nesse parâmetro, nesse nível de lesão, nesse nível sensitivo. A via espinotalâmica que entraria cruzando é perdida. E a via coluna dorsal leminisco que subiria ipsilateralmente, desse lado, portanto, seria perdida também. E aí eu tenho padrões de lesões absolutamente específicos de acordo com a lesão medular decorrente. Essa é a síndrome da hemissecção medular, em que eu tenho, por aquele diagrama, vocês conseguem ver a perda do mesmo lado da função coluna dorsal leminisco e da via espinotalâmica contralateral. Portanto, desse lado em azul, ele não tem mais sensibilidade para tato grosseiro, portanto protopático, dor e temperatura. E do lado contralateral, do lado da lesão propriamente, ele perde a função de tato epitilítico, discriminação de 2 pontos, vibração e propriocepção, responsáveis então pela condução pela via coluna dorsal leminisco. Síndrome da artéria espinhal anterior, portanto a área motora é comprometida. Eu tenho aqui um acometimento também um pouquinho de sensibilidade, mas principalmente a área motora, porque pega trato córtico espinhal, é acometido bilateralmente, é a síndrome da artéria espinhal anterior. Tenho aqui, como eu mencionei, a síndrome do canal medular, portanto aqui eu tenho um comprometimento do cruzamento da via, a espinotalâmica é a grande via comprometida nesse sentido. Notem que eu tenho comprometimento bilateral da espinotalâmica, tanto de um lado quanto de outro ele não consegue fazer cruzamento, porque o canal central tem a lesão, é aí o meu prejuízo. Dessa forma eu consigo fazer um mapeamento da lesão. Olha que coisa interessante, uma vez que você conheça a anatomia e a função, claro, a fisiologia disso, você consegue mapear a lesão. Quer dizer, essa lesão está no canal central da medula, ou é uma hemissecção da medula, ou é uma transecção completa da medula. Isso é fundamental na propedêutica neurológica e no exame físico. Aqui uma síndrome da coluna branca, portanto, da porção posterior da medula, muito comum na deficiência de vitamina B12, anemia megaloblástica, perniciosa, deficiência por ácido fólico em conjunto, né? Apesar de ter alterações neurológicas, lembrem-se disso, deficiência de ácido fólico não dá alteração neurológica. O que dá alteração neurológica é deficiência de B12, em que a gente pega ácido metilmalônico muito aumentado em decorrência dessa falta de vitamina B12. Então aqui eu tenho a coluna posterior sendo comprometida. Tato, então, profundo, né? Epitilítico, discriminação de 2 pontos, vibração, propriocepção. Aqui uma degeneração subaguda, é uma alteração combinada, em que eu tenho acometimento da coluna dorsal leminisco e do córtico espinhal. Né? Então, eu tenho bilateralmente o comprometimento tanto da via motora quanto da sensibilidade profunda. Né? Difere muito aí da ataxia de Friedreich. Na ataxia de Friedreich, eu tenho uma lesão
terceira combinada a essas duas. Eu tenho o córtico espinhal comprometido, eu tenho o coluna dorsal leminístico comprometido e eu tenho o espinocerebelar comprometido, associado a cifose, cifoescoliose, a alterações do pé, morfológicas importantes. A taxia de Friedrich é uma entidade à parte, mas que há um comprometimento também, vamos dizer aí, combinado nesse sentido. Essa combinação em que eu tenho aqui perda da via córtico-espinhal motora voluntária e coluna dorsal leminística, eu chamo de degeneração combinada subaguda da medula espinhal. Certo? Por fim, um último momento, eu queria só que vocês conhecessem um pouquinho do nervo periférico. Veja, toda a extremidade, toda a mão, pé, barriga, dorso, toda ela está inervada. É por isso que a gente tem sensibilidade e é por isso que a gente consegue ter motricidade dessas musculaturas. Portanto, eu tenho que ter nervos periféricos que saem da medula espinhal, passam pelos seus gânglios e compreendam o nervo propriamente dito, que é um nervo misto. Né? Tanto leva informações motoras como traz informação sensitiva de acordo com o receptor periférico sensitivo que foi ativado. Pode ser um órgão piloso terminal, um disco de Merkel, um órgão terminal de Ruffini, um corpúsculo de Meissner, né? Um corpúsculo de Vater-Pacini. Pode ser algum desses que podem ter sido ativados. De acordo com a sua ativação, é uma via de sensibilidade específica que vai conduzir essa informação para o caminho específico medular e aí para o tronco e aí para as áreas respectivas. Certo? Mostrando aqui fibras motoras, né? Formando então aqui as placas motoras propriamente, a junção neuromuscular, né? Compondo então todo o movimento de um pé, a exemplo que eu estou mostrando aqui, com nervos periféricos tanto sensitivo quanto motor, influências à medula espinhal e, por fim, o conhecimento cortical difuso. Em algumas conformações anatômicas, em algumas regiões da medula espinhal, como nessa área superior, nessa área cervical, eu tenho uma junção, eu tenho uma rede de nervos, o plexo cervical. Um pouco mais embaixo, eu tenho o plexo braquial. Eu tenho o plexo lombosacral na cintura pélvica. Então, em alguns momentos da anatomia, eu tenho junções de nervos, formando uma verdadeira rede comunicadora entre motricidade, sensibilidade e sistema nervoso central. Certo? É com isso que eu queria terminar, mostrando aqui a última imagem de um nervo periférico, mostrando que o sistema, por fim, começa desde a sensibilidade cutânea, é carregado pelo nervo periférico, a medula espinhal, atinge o tronco encefálico, até atingir o córtex cerebral, é mais uma etapa de funcionamento, passando aí pelo tálamo, e a resposta toda motora, vindo pela área motora, desencadeada aqui pela função dos núcleos da base, intermediando esse ato motor, o cerebelo influenciando nisso, a descida pela medula espinhal, até você chegar no nervo periférico motor, que é um nervo misto a princípio, na placa motor ou na junção neuromuscular, onde o nervo motor se comunica com o músculo e a função da contração muscular, propriamente dita. Gente, com isso nós terminamos então a via onde discutimos o cerebelo, discutimos a medula espinhal com um destaquezinho ali para os nervos periféricos, para que vocês entendam um pouco melhor o funcionamento desse sistema extremamente complexo. Muito obrigado, até a próxima.